Se você fechar os olhos agora e permitir que um silêncio profundo invada cada canto da sua mente, talvez sinta algo inquietante, como se houvesse uma verdade antiga, escondida sob camadas e mais camadas de rotina, medo e distração tentando emergir. Essa verdade não grita, ela sussurra, e só quem ousa ouvir muda o rumo da própria vida. Hoje, quero lhe fazer uma promessa. Se permanecer comigo até o fim desta reflexão, algo em você não será mais o mesmo. Não porque eu tenha um segredo místico a vender, ou porque exista uma fórmula milagrosa, mas porque existe um poder silencioso, já presente em você, que foi sufocado por anos de descrença e condicionamento, e que agora pede para ser lembrado. Esse poder é a capacidade de assumir o que você deseja como se já fosse real, e vivê-lo com tanta intensidade que o mundo não terá outra escolha senão se curvar diante da sua certeza. Neville Goddard, mestre dessa visão, costumava dizer: assuma o sentimento do desejo realizado e você será o mestre do seu destino. É simples de dizer, mas profundamente desafiador de viver. A maioria das pessoas nunca percebe que está presa num roteiro invisível, escrito por outros, atuando em papéis que não escolheram. Vivem repetindo falas que herdaram da família, da sociedade, dos medos antigos, sem jamais perceber que podem rasgar esse script e escrever outro. É aqui que a conversa se torna incômoda. Você já percebeu que, no fundo, tudo o que vive é reflexo do que você aceita como verdade? Que não é o destino que escolhe o seu caminho, mas a sua própria capacidade de assumir internamente que ele já existe? George Gurdjieff, filósofo e buscador incansável do despertar humano, alertava: o homem vive dormindo, sonhando que está acordado. Essa frase é uma ferida aberta na consciência. Porque se estamos dormindo, como podemos criar de forma consciente? Se nossas vontades são frágeis, como podemos moldar o mundo ao nosso redor? A resposta, talvez dolorosa, é que não podemos até que aprendamos a acordar. A lei da Assunção, de Neville, é um desses chamados para o despertar. Ela não é um truque mental para conseguir coisas, é um exercício para recuperar o comando da sua própria consciência. Feche os olhos e imagine por um instante que aquilo que você mais deseja já está acontecendo. Não amanhã, não no futuro, agora. Sinta o peso dessa possibilidade. Talvez venha um calor ao peito, talvez um nó na garganta, talvez até um desconforto, porque o simples ato de permitir essa sensação ameaça todo o edifício de crenças que você construiu sobre o que é possível ou realista. É aqui que muitos recuam. É aqui que o sono da consciência volta a dominar. Porque assumir o desejo realizado não é um jogo de faz de conta. É desafiar as leis invisíveis que sempre governaram sua vida e escrever novas leis, a partir de dentro. A tensão está no fato de que fomos treinados para acreditar no que vemos e não para ver o que acreditamos. Desde crianças, nos ensinaram que o mundo é fixo, sólido, imutável e que cabe a nós apenas reagir a ele. Mas e se isso for apenas uma parte da história? E se, como Neville insistia, a imaginação for a verdadeira arquitetura da realidade? Pense, quantas vezes você antecipou algo, temeu algo, desejou algo e, de alguma forma, aquilo aconteceu? Quantas vezes você já viveu mentalmente um cenário antes dele se tornar físico? Talvez você tenha chamado isso de coincidência, de intuição. Mas, e se for a prova de que você sempre esteve moldando o invisível? Essa ideia incomoda, porque ela tira de nós a desculpa mais confortável, a de que a vida é assim e não há nada que possamos fazer. Assumir o desejo realizado exige que você se olhe no espelho e perceba que, se sua vida é limitada, não é porque o mundo é pequeno, mas porque suas suposições são estreitas. E é aqui que Gurdjieff volta a ecoar. Despertar é doloroso,
porque significa deixar de culpar o acaso e começar a encarar a própria responsabilidade criativa. A pergunta é: você está disposto a isso? Está pronto para abandonar o conforto de esperar que algo lá fora mude, para assumir que tudo começa dentro de você? Porque se estiver, esta não será mais uma conversa sobre teorias espirituais. Será o início de uma prática viva que desafiará suas resistências mais profundas. O que você mais teme hoje? O que você mais deseja? Está disposto a assumir aqui e agora que isso já é seu, antes mesmo de ter provas? Porque é nesse salto, nesse instante de aparente loucura, que o impossível começa a se reorganizar ao seu favor. E talvez, daqui a pouco, ao olhar para trás, você perceba que esse foi o momento em que deixou de sonhar passivamente e começou, enfim, a criar desperto. Agora me diga, se tudo isso for verdade, que outra vida você poderia estar vivendo neste exato momento? E por que ainda não começou? Quando pensamos em mestres espirituais, é fácil imaginá-los como figuras distantes, envoltas em mistério, inacessíveis ao nosso cotidiano, feito de boletos, responsabilidades e noites mal dormidas. Mas Neville Goddard não era uma lenda etérea. Ele foi um homem de carne e osso que conheceu as limitações, os desencontros e as inquietações que nós também carregamos. Nascido em 1905, na pequena ilha de Barbados, cresceu em um mundo marcado pela simplicidade e pela dureza da vida. Carregava nos olhos o horizonte do mar e no peito um anseio que parecia maior do que qualquer praia ou cidade poderia conter. Sua jornada o levaria a cruzar oceanos, a viver em Nova York e, principalmente, a decifrar um dos mistérios mais antigos da humanidade: como transformar a realidade a partir da mente. O que Neville descobriu e viveu não foi um atalho mágico, mas um exercício de presença e criação consciente. Ele entendeu que a imaginação não é apenas um passatempo ou um escape, mas uma força construtora tão real quanto o tijolo e o concreto. Assuma o sentimento do desejo realizado, dizia ele, e toda a sua vida se reorganizará para refletir isso. Mas antes de compreender isso como teoria, Neville o experimentou como prática, e é aí que sua mensagem ganha peso. Para quem, como nós, vive no turbilhão de incertezas que é o mundo de 2025. Hoje, mais do que nunca, vivemos cercados por notícias que nos drenam, redes sociais que nos comparam com vidas cuidadosamente editadas e um ritmo de produtividade que exige que estejamos sempre correndo, mesmo que não saibamos exatamente para onde. Para muitos que já passaram dos 35, há a sensação de que a vida entrou em um modo automático: acordar, trabalhar, pagar contas, dormir e repetir. Talvez, de vez em quando, uma viagem para quebrar a rotina, um jantar especial, um reencontro com velhos amigos. Mas, no fundo, permanece aquele eco. Era isso? É só isso? Neville falava diretamente para essa parte esquecida de nós, a que se recusa a aceitar que a vida seja apenas sobrevivência. Ele sabia que o primeiro passo não era lutar contra as circunstâncias, mas mudar a forma como as víamos. E para explicar, ele recorria a imagens simples. Se você fosse um ator e a cena exigisse que interpretasse alguém já vitorioso, não importa o que sente nos bastidores, no palco você assumiria aquele papel por completo. É assim que se cria a vida que deseja, encarnando o papel antes de receber o aplauso. Lembro-me de uma história que escutei de uma mulher de 58 anos, chamada Helena. Ela havia dedicado toda a vida à família, à criação dos filhos e à manutenção de um lar que fosse estável. Com o tempo, viu os filhos partirem, o casamento esfriar e a casa silenciosa se tornar quase sufocante. Helena descrevia seus dias como um corredor longo e estreito, sem janelas. Quando conheceu os ensinamentos de Neville, a princípio achou absurdo imaginar uma vida diferente. Já passou meu tempo, dizia, mas algo nela insistiu em tentar.
Todas as noites, antes de dormir, fechava os olhos e se imaginava em uma pequena casa à beira-mar, sentindo o cheiro do sal no ar, ouvindo o som das ondas. Não sabia como aquilo aconteceria e, no início, nem acreditava muito que pudesse, mas em poucos meses, oportunidades começaram a surgir. Um amigo de infância reapareceu, oferecendo a chance de administrar um pequeno café em uma cidade litorânea. 2 anos depois, Helena não apenas morava à beira-mar, mas descrevia sua vida como um capítulo completamente novo que eu mesma escrevi. O poder da história de Helena não está no milagre em si, mas na coragem silenciosa de alguém que decidiu experimentar viver no estado desejado antes de ver qualquer prova física disso. Esse é o núcleo do que Neville ensinava. E é também o que Gurdjieff, em sua busca pela consciência desperta, insinuava ao dizer que a maioria vive dormindo. Porque assumir um estado desejado é, no fundo, um ato de acordar. É recusar o papel automático e escrever o próprio roteiro. E por que isso é tão difícil para tantos? Porque a vida nos ensinou a desconfiar dos nossos próprios sonhos. Quantas vezes você, que me ouve agora, já contou um desejo sincero e recebeu de volta um sorriso condescendente, um comentário pragmático ou até um conselho realista que soava mais como desistência? Aos poucos, vamos internalizando a ideia de que só é possível desejar o que já parece ao alcance. E assim, passamos décadas construindo vidas em torno de expectativas alheias, enquanto a nossa voz interior fica abafada. Neville sabia que esse abafamento não era definitivo. Ele dizia que, dentro de cada pessoa, existe um ponto silencioso, como a calma no olho de um furacão, onde a imaginação pode operar sem interferências. A questão é, estamos dispostos a sentar nesse silêncio e ouvir? Porque é ali, na quietude desconfortável, que começa o trabalho de assumir. Não se trata apenas de pensar positivo, trata-se de vestir a sensação como quem coloca uma roupa nova e se habitua a ela até que se torne parte de si. Pense em como seria se hoje, ao invés de se ver como alguém que precisa conquistar determinada coisa, você começasse a se comportar como quem já a vive. Como mudaria o seu tom de voz, o seu jeito de andar, as decisões que tomaria? Não se trata de arrogância ou de negar a realidade, mas de criar internamente um terreno fértil para que essa realidade possa germinar. É como plantar uma semente rara. Você não vê o crescimento nos primeiros dias, mas rega, cuida, protege, porque sabe que a vida já pulsa lá dentro, invisível aos olhos. Em 2025, com toda a sobrecarga de estímulos e incertezas, esse tipo de prática é quase um ato de resistência. É dizer, eu me recuso a viver apenas reagindo, eu escolho criar. E para quem já viu boa parte da vida passar, talvez o maior presente seja perceber que ainda há capítulos a serem escritos e que eles não precisam seguir o mesmo tom dos anteriores. Talvez você se reconheça na história de Helena, ou talvez veja partes de si nas palavras de Neville e Gurdjieff. Mas seja como for, a pergunta que fica é inevitável. Se hoje você pudesse, por um instante, assumir como verdadeiro o que mais deseja, sem provas, sem garantias, apenas pela força do sentir, que realidade começaria a se formar diante de você? A lei da Assunção, à primeira vista, pode soar como uma bela teoria para livros de autoajuda ou palestras motivacionais, mas quando aprofundamos, percebemos que ela é muito mais que um conceito inspirador. É um mapa de funcionamento da consciência. Neville Goddard dizia que tudo o que experimentamos no mundo externo é apenas o reflexo cristalizado do que assumimos como verdadeiro no nosso mundo interno. Não se trata de mágica, mas de um processo psicológico e espiritual que molda, tijolo por tijolo, a arquitetura invisível do nosso destino. Essa visão, embora possa parecer romântica, é profundamente pragmática.
E é exatamente por isso que incomoda tanto. Ela coloca a responsabilidade de nossas circunstâncias nas nossas próprias mãos. Mas o que significa realmente assumir? Não é apenas desejar ou pensar no que queremos, é agir internamente como se já estivéssemos vivendo a experiência. É habitar um estado de consciência tão profundamente que ele começa a modificar nossa percepção, nossas escolhas e, consequentemente, os resultados que encontramos. George Gurdjieff, em sua busca pelo despertar do homem adormecido, dizia que a vida é real apenas quando eu sou. Nesse contexto, assumir um estado desejado é declarar internamente: eu sou isso, antes mesmo de o mundo confirmar. E essa afirmação silenciosa, repetida com convicção, começa a reescrever o enredo da nossa existência. Você já percebeu como, quando acreditamos fortemente em algo, começamos a notar sinais e oportunidades ligadas a essa crença? Como se o mundo conspirasse, não por algum truque místico, mas porque a nossa atenção se alinha de forma quase obsessiva àquilo que decidimos enxergar. Não seria então possível que passamos boa parte da vida confirmando, dia após dia, as limitações que nós mesmos aceitamos como verdades? Se isso for real, quantos anos desperdiçamos alimentando realidades que nunca quisemos viver? O mais perturbador dessa constatação é que muitas vezes não escolhemos conscientemente essas suposições limitantes. Elas vêm de frases ditas na infância, de experiências traumáticas, de padrões familiares e de uma cultura que nos ensina a ser realista, uma forma polida de dizer: aceite menos do que você quer. E se você parar para pensar, verá que a maior parte dos seus fracassos começou, não no momento da ação, mas no instante anterior, quando você decidiu internamente que algo não era para você. Já se perguntou quantas portas deixou de abrir porque assumiu que estavam trancadas? Neville falava que a chave é viver a partir do fim. E isso não significa fingir ou se enganar, mas sentir com tanta intensidade que sua mente não consegue mais diferenciar imaginação de realidade. É por isso que ele insistia na importância de criar cenas mentais claras, sensoriais e repetidas até se tornarem naturais. Nesse ponto, não é mais um esforço consciente. Você simplesmente começa a reagir ao mundo como alguém que já vive aquilo. E é aqui que tudo muda, porque o mundo, inevitavelmente, responde a esse novo você. Mas vamos ser francos. E se essa ideia toda não passar de uma ilusão reconfortante? E se as coisas forem muito mais aleatórias do que gostaríamos de admitir? Essa é a objeção que muitos levantam, e é saudável questionar. No entanto, pense na alternativa. Viver acreditando que não há nada que possa ser feito para mudar o próprio destino. Qual das duas crenças você acha que gera mais movimento, mais ação, mais transformação? Talvez a lei da assunção funcione não apenas porque mexe com o invisível, mas porque nos empurra para agir como se o resultado fosse inevitável. E essa mudança de postura, por si só, é capaz de redesenhar qualquer trajetória. Gurdjieff dizia que o homem pode nascer mais de uma vez, mas para isso precisa morrer antes, morrer para as ilusões que o mantêm preso. Quando aplicamos isso à lei da assunção, percebemos que assumir um novo estado exige enterrar a velha identidade. E esse luto é desconfortável, porque significa abrir mão de justificativas, de histórias repetidas para explicar por que as coisas são como são. É deixar de lado até mesmo a segurança de uma dor conhecida para abraçar o risco de uma vida nova. Você estaria disposto a essa morte simbólica para renascer em uma versão mais plena de si mesmo? Esse é o momento em que muitos travam. A mente começa a dizer: e se eu tentar e falhar? E se eu me frustrar ainda mais? A resposta de Neville a isso era quase sempre a mesma. Você já está assumindo algo agora. A diferença é que, na maioria das vezes, está assumindo a continuação de uma vida que não ama.
Então, se é para viver assumindo, por que não escolher algo que valha a pena? Aqui, eu gostaria que você refletisse e, se sentir vontade, compartilhasse nos comentários. Qual é o estado que você está disposto a assumir hoje, mesmo que o mundo ainda não mostre nenhuma prova? E se tudo isso parecer distante, lembre-se de que pequenas mudanças internas já podem produzir movimentos significativos. Uma mulher que começa a se ver como alguém saudável e ativa, mesmo antes de mudar hábitos, inevitavelmente começa a fazer escolhas diferentes. Um homem que se enxerga como líder, mesmo que ainda não tenha um cargo de chefia, começa a se posicionar de forma mais assertiva. E de maneira quase sutil, o mundo começa a tratá-los de acordo com a nova postura. Quantas vezes a vida já lhe mostrou que ela reage ao que você acredita sobre si mesmo? A lei da assunção não é sobre negar a realidade, mas sobre moldar a sua percepção até que ela se torne mais poderosa do que qualquer evidência contrária. É sobre escolher dia após dia, não se alinhar às histórias antigas que o mantêm pequeno. É um trabalho diário, silencioso e muitas vezes solitário, mas é nesse trabalho que a mágica real acontece. E talvez o maior segredo não seja fazer a lei funcionar, mas parar de sabotá-la com as mesmas suposições que você carrega há décadas. Agora eu pergunto, se você começasse hoje, neste exato momento, a viver a partir da certeza absoluta de que seu desejo já é real, o que mudaria primeiro? E mais importante, você teria coragem de sustentar essa certeza até que o mundo não tivesse outra escolha, senão se render à sua visão? Muitos imaginam que aplicar a lei da assunção é algo quase abstrato, reservado para quem vive cercado de tempo e silêncio. Mas a verdade é que ela pode e deve ser praticada no caos, no trânsito, na fila do supermercado, no intervalo entre um compromisso e outro. A grande armadilha é pensar que é preciso o momento perfeito para começar. Esse momento perfeito nunca virá. É preciso criar um espaço interno, ainda que o mundo externo esteja em chamas. Neville Goddard dizia que a imaginação é como um músculo. Quanto mais você a exercita, mais ela molda sua realidade. O problema é que a maioria só treina esse músculo para sustentar preocupações, medos e cenários de fracasso. E aqui está um dado curioso, que talvez faça você repensar o que está alimentando mentalmente. Estudos recentes em neurociência mostram que o cérebro não distingue, a nível emocional, uma experiência vivida de uma vividamente imaginada. As mesmas áreas se acendem, os mesmos hormônios são liberados, a mesma química acontece. Isso significa que, quando você repete mentalmente um cenário de derrota, seu corpo já reage como se estivesse vivendo aquilo. O oposto também é verdadeiro. Visualizar intensamente um estado desejado, com detalhes sensoriais, com a emoção do momento, começa a condicionar seu corpo e mente para agir de acordo com essa nova realidade. Você não está apenas pensando positivo, está reprogramando o próprio sistema. Mas por que então tantas pessoas dizem que já tentaram visualizar e nada aconteceu? Porque no fundo, elas não assumiram. Elas brincaram com a ideia, como quem folheia um catálogo de viagens sem realmente comprar a passagem. Assumir é diferente. É carregar consigo a sensação inabalável de que aquilo já é seu, de que o mundo está apenas se reorganizando para mostrar o que você já vive por dentro. Isso exige persistência, não aquela persistência ansiosa de quem olha o relógio o tempo todo, mas a constância tranquila de quem sabe que a semente já está no solo e que não adianta desenterrá-la para ver se está crescendo. Lembro-me da história de Paulo, um homem de 46 anos que, após perder o emprego em 2021, passou meses tentando se recolocar no mercado, sempre com o peso da urgência e do medo. Ao conhecer os ensinamentos de Neville, começou a praticar algo simples. Todas as manhãs,
Antes de sair de casa, fechava os olhos e se via caminhando até um escritório, cumprimentando colegas, sentado à sua mesa com a sensação de satisfação. No início, parecia apenas uma fantasia reconfortante, mas ele decidiu persistir. 3 meses depois, um ex-colega o indicou para uma vaga que não estava sequer anunciada. Paulo dizia que quando entrou no novo escritório pela primeira vez, sentiu um arrepio familiar. Era exatamente a cena que eu vinha vivendo na minha mente, até o detalhe da caneca em cima da mesa. E aqui entra um ponto que poucos mencionam. A lei da Assunção não é só para conquistar algo novo, mas para curar e reescrever o que já foi vivido. Neville ensinava a revisão, uma prática que pode transformar profundamente a forma como carregamos o passado. É revisitar mentalmente uma situação dolorosa e recriá-la de forma diferente até que a emoção associada a ela mude. A neurociência também confirma: memórias não são arquivos estáticos. Cada vez que as acessamos, temos a chance de modificá-las. Imagine o impacto disso em quem vive aprisionado por lembranças que definem seu presente. Mas há um obstáculo silencioso: o apego às narrativas antigas. Quantas vezes você já contou a mesma história de fracasso ou injustiça, quase como se ela fosse parte da sua identidade? George Gurdjieff dizia que o homem não ama a liberdade, ele ama as correntes às quais está acostumado. Essa frase dói porque revela uma verdade desconfortável. Por mais que reclamemos das nossas circunstâncias, existe um conforto perverso em repetir padrões conhecidos. Assumir uma nova realidade exige romper com esse apego. Isso é, muitas vezes, mais difícil do que a própria conquista do que desejamos. Pense em quantos momentos do seu dia são ocupados por conversas internas que você nem percebe. Quantas dessas conversas sustentam exatamente a vida que você quer deixar para trás? É aí que a prática se torna viva. Começar a vigiar o próprio diálogo interno como quem cuida de um jardim, arrancando mentalmente as ervas daninhas antes que tomem conta. A cada vez que um pensamento de escassez ou medo surgir, substituí-lo deliberadamente por um estado assumido de plenitude. Não para negar o que existe, mas para não alimentá-lo mais do que o necessário. E se você acha que isso é difícil, lembre-se, você já faz isso todos os dias, só que na maioria das vezes, ao contrário. Já se pegou imaginando conversas que nunca aconteceram, preocupando-se com problemas que não se materializaram, revivendo discussões que já passaram? Isso é assumir. Você já está praticando a lei, apenas em direção a estados que não deseja perpetuar. O desafio é redirecionar essa habilidade para criar algo que realmente valha a pena viver. A parte mais libertadora é perceber que não há limite de idade ou circunstância para começar. Não importa se você está em um quarto alugado ou em uma cobertura, se está cercado de apoios ou caminhando sozinho. A lei da Assunção é democrática porque acontece dentro de você, e ninguém pode impedir esse trabalho interno. Talvez no início pareça estranho, quase artificial. Mas assim como aprender um novo idioma ou tocar um instrumento com repetição, o estado assumido se torna natural. E no momento em que isso acontecer, você começará a notar pequenas sincronicidades. Um telefonema inesperado, um encontro por acaso, uma oportunidade que surge do nada. São ecos da realidade interna começando a se materializar. Você pode chamá-los de coincidências, mas no fundo, saberá que são apenas as primeiras ondas de um mar que você mesmo colocou em movimento. A pergunta é: está disposto a sustentar essa nova maré até que ela se torne a paisagem permanente da sua vida? Ao chegar a este ponto, talvez você já tenha percebido que a lei da Assunção não é apenas uma ideia inspiradora, mas um convite a viver de forma radicalmente diferente. Tudo o que exploramos até aqui,
o poder da imaginação, a prática de viver a partir do fim, a revisão do passado e o diálogo interno consciente, converge para um único ponto: a responsabilidade intransferível que temos sobre o enredo da nossa própria vida. É desconfortável admitir isso, porque significa que não há mais como colocar a culpa no acaso, nas circunstâncias ou nos outros. Mas também é libertador, porque nos devolve o papel de autores, não apenas de personagens. Muitos desistem antes de ver resultados porque confundem persistência com ansiedade. Querem plantar a semente e colher no mesmo dia, esquecendo-se de que a transformação verdadeira acontece de dentro para fora, no tempo em que a nova identidade se solidifica. Neville Goddard dizia que é preciso manter o estado assumido, mesmo quando tudo parece contrário, porque o mundo físico é apenas o eco atrasado do que já foi decidido internamente. Essa paciência não é passividade. É um ato de fé ativa. É como navegar no nevoeiro confiando na bússola, mesmo quando a costa ainda não está visível. George Gurdjieff alertava que o homem vive na ilusão de que age, mas na realidade tudo acontece com ele. Assumir o estado desejado é romper com essa hipnose coletiva. É deixar de ser arrastado por correntes invisíveis e passar a remar, mesmo que contra a maré das velhas crenças. Isso exige um tipo de coragem silenciosa, aquela que não precisa ser anunciada, mas que se revela na constância com que você volta à sua visão, mesmo após um dia difícil. Não é um heroísmo de grandes gestos, mas de pequenas fidelidades diárias ao que você decidiu ser. Há uma força imensa em escolher conscientemente o que pensar, o que sentir e, consequentemente, o que criar. Mas essa escolha também traz dilemas. E se a vida que eu quero exige que eu abandone pessoas, hábitos ou ambientes que amo? E se assumir o meu desejo me afastar do que hoje me é familiar? Essas perguntas não são meramente teóricas. São as mesmas que silenciam muitos no limiar da mudança, porque toda transformação autêntica carrega, junto com a promessa do novo, o luto pelo que precisa ser deixado para trás. É nesse ponto que o medo costuma disfarçar-se de prudência. A mente argumenta: talvez seja melhor esperar, talvez seja mais seguro manter as coisas como estão. Mas esperar indefinidamente é, na prática, escolher que nada mude. E enquanto isso, os anos passam, a energia se esvai e a chama dos sonhos vai se tornando apenas uma brasa tímida. A pergunta que fica é: você está disposto a viver o resto da sua vida no mesmo padrão só porque ele é confortável? Ou está pronto para entrar no território incerto onde as maiores mudanças acontecem? A verdade é que não existe garantia de que a nova vida trará exatamente o que você imagina, mas existe uma certeza inabalável: permanecer no mesmo estado trará mais do mesmo. Essa é a lei, seja pela assunção consciente ou pela repetição inconsciente de velhos padrões. O mundo não se move apenas pelo que você quer, mas pelo que você é. E aquilo que você é, você decide todos os dias, nas pequenas escolhas, nos pensamentos que alimenta, nas emoções que tolera. Talvez o grande segredo esteja em perceber que a lei da assunção não é só sobre conquistar algo específico, mas sobre se tornar alguém que escolhe viver desperto. Quando você muda quem é, o que quer também muda, e a vida passa a ser menos uma corrida para ter e mais uma jornada para ser. Essa mudança de perspectiva que transforma a prática em estilo de vida, e não apenas em técnica para alcançar objetivos. Se você chegou até aqui, é porque uma parte de você já entendeu que não dá mais para viver na repetição automática, que a vida não pode ser apenas sobrevivência, que existe um território interno onde você pode moldar a realidade com as próprias mãos, e que ignorá-lo seria desperdiçar o dom mais precioso que lhe foi dado: a consciência criadora.
Agora, o próximo passo não é pensar mais sobre isso, mas agir. No instante em que você terminar de ouvir estas palavras, haverá uma escolha diante de si: continuar assumindo inconscientemente o velho roteiro ou assumir, de forma deliberada e persistente, a vida que deseja. E na próxima parte, vou lhe mostrar exatamente como transformar essa escolha em um plano real, aplicável e capaz de mudar o curso da sua história. Agora que você carregou dentro de si todas essas reflexões, que revisitou suas crenças e que entendeu o peso e a potência de assumir um estado interno como já realizado, é hora de transformar inspiração em prática. Não basta admirar uma paisagem à distância, é preciso atravessar a ponte. A partir de agora, não falamos mais de conceitos, mas de uma aplicação real, diária, capaz de colocar a lei da assunção em movimento dentro da sua vida. Este é o momento de estruturar um caminho que não dependa de quando der ou quando sentir vontade, mas que se torne parte orgânica do seu viver. O primeiro passo é clareza absoluta. Pegue um caderno ou qualquer espaço onde possa escrever à mão e defina exatamente o que deseja assumir. Não use frases vagas como "quero ser feliz" ou "quero mais dinheiro". Seja específico e, mais que isso, escreva como se já fosse real. Eu vivo uma vida saudável e cheia de energia. Eu tenho um trabalho que me realiza e me sustenta com abundância. Eu sou amado e valorizado nas minhas relações. Quanto mais claro e presente for o enunciado, mais fácil será para sua mente habitar esse estado. O segundo passo é criar sua cena âncora. Essa cena é um pequeno filme mental que representa de forma vívida o desejo já realizado. Não precisa ser longa ou complexa. Às vezes, um simples momento é suficiente. Pode ser você fechando a porta de casa ao sair para o trabalho dos sonhos ou abraçando alguém que ama depois de uma conquista importante. O segredo está nos detalhes: o cheiro, a luz, os sons, a sensação no corpo. Reviva essa cena diariamente, de preferência antes de dormir e ao acordar, para que ela se imprima na mente subconsciente. O terceiro passo é cuidar do seu diálogo interno. Durante o dia, observe como fala consigo mesmo. Toda vez que um pensamento desalinhado surgir, "isso é difícil demais, eu não mereço, nunca vai acontecer", substitua-o imediatamente por uma frase que reflita o estado assumido. Não espere sentir para afirmar. Afirme para sentir. Com o tempo, esse exercício deixa de ser forçado e se torna uma resposta automática, criando um terreno mental fértil para que sua nova identidade floresça. O quarto passo é alinhar ações com o estado assumido. Isso significa fazer escolhas que alguém que já vive essa realidade faria. Se você assume que é uma pessoa saudável, como se alimenta hoje? Se assume que é próspero, como cuida do seu dinheiro agora? Pequenas decisões, repetidas com constância, moldam não apenas os resultados, mas a forma como você se enxerga. Lembre-se, não é fingir, é encarnar. O quinto passo é a prática da revisão. Ao final do dia, escolha um momento que não saiu como você queria. E com a mente tranquila, recrie-o internamente da forma que gostaria que tivesse acontecido. Sinta as emoções da nova versão e aceite-a como se fosse a verdadeira. Essa prática não muda o evento passado, mas altera a influência dele sobre seu presente e futuro, limpando o caminho para novas experiências alinhadas ao seu desejo. O sexto passo é cultivar a gratidão antecipada. Não espere que o desejo se materialize para agradecer. Agradeça agora, como se já estivesse vivendo a realidade assumida. A gratidão é uma linguagem emocional que comunica ao universo, e principalmente a você mesmo, que não há distância entre o que é sentido e o que é real. Ela dissolve a ansiedade e fortalece a fé silenciosa que sustenta o processo. Por último, estabeleça um ciclo de persistência. Escolha um período,
como 21 ou 30 dias, e comprometa-se a aplicar todos esses passos diariamente, sem mudar o foco ou trocar de desejo no meio do caminho. Esse compromisso é o que separa aqueles que transformam suas vidas daqueles que apenas colecionam ideias inspiradoras. Lembre-se, nada disso é sobre controlar cada detalhe externo, mas sobre tornar-se internamente a pessoa que já vive aquilo que deseja. O mundo é um reflexo, e o reflexo não muda antes da imagem. Ao seguir esse plano, você não estará apenas experimentando uma técnica, estará treinando sua mente e seu coração para viver despertos, criando de forma consciente como um ato diário de liberdade. E agora, eu quero ouvir você. Que estado você decide assumir a partir de hoje? Como pretende aplicar esses passos na sua rotina? Compartilhe sua experiência nos comentários. Suas palavras podem inspirar alguém que está no mesmo caminho. Se este conteúdo tocou algo dentro de você, inscreva-se no canal, curta este vídeo e envie para alguém que precisa ouvir esta mensagem. Vamos continuar essa jornada juntos, transformando cada dia em um exercício vivo de criação consciente.